Olá, eu sou a chefe Poliana Rodrigues, sou patissier e chocolatier, minha especialidade é doce e chocolate e estou aqui para te mostrar uma receita de Natal maravilhosa para você fazer de sobremesa um tiramisu de panetone. Tiramisu é uma receita clássica italiana que é um creme bem levinho à base de queijo, então ele não é tão doce. Normalmente vai bolacha champanhe no meio, umedecida com uma calda de café, licor ou vinho. Aqui a gente vai mudar e deixar ele com cara de Natal. Ao invés da bolacha champanhe, nós vamos colocar panetone. Época boa de panetone, é fácil de encontrar, baratinho, então fica uma sobremesa muito legal para você fazer aí para sua casa, para sua família. Como é que a gente começa? Na panelinha nós vamos colocar meia xícara de água e uma xícara de açúcar. Liga seu fogo, pode colocar aqui em fogo alto. Eu sempre falo que na confeitaria a gente só cozinha coisas em fogo médio. Essa é uma das únicas que a gente pode colocar em fogo alto. Se você estiver cuidando, não pode tirar o olho daqui, que é essa calda de água com açúcar. Para que a gente vai fazer essa calda? Para cozinhar nossas gemas. A base desse creme do tiramisu é um queijo cremoso, que pode ser cream cheese, pode ser mascarpone, pode ser requeijão, creme de leite fresco ou nata, que é um creminho com bastante gordura, leve, e gema de ovo. Mas a gente não pode usar a gema crua, né? Pela segurança alimentar, segurança da nossa comida, a gente precisa cozinhar essa gema aqui. Então a gente vai cozinhar essa gema com a calda de água com açúcar. Deixa essa calda paradinha. Se quiser mexer, mexe a panela, não mexa lá dentro, não coloca uma colher dentro para mexer, porque vai cristalizar, vai virar uma pedra de açúcar isso aqui. Água e açúcar não pode mexer. Enquanto isso, eu tenho 3 gemas, que eu já vou colocar aqui num outro bolzinho, numa outra tigelinha, porque nós vamos bater essa gema, começar a bater ela, para ela começar a dar uma corzinho mais branquiçada, e depois, quando essa calda chegar na temperatura, a gente vai colocar e agregando, incorporando essa calda na gema, batendo, tá? A calda vai pasteurizar a gema, não vai cozinhar, porque se cozinhar, tiver uma temperatura muito alta aqui, vai virar um omelete de gema. Vai pasteurizar, o que nos deixa seguro para comer essa gema aqui, porque ela não vai estar crua mais. Qual que é o ponto da calda? Claro que se a gente tiver termômetro em casa, é mais fácil, 115 graus, mas se não tiver, não tem problema também que dá certo. Quando a gente começa a cozinhar a calda, ela faz bastante bolha, mas as bolhas estão bem leves, bem fracas ainda, estouram muito rapidamente, porque ainda tem muita água aqui. Daqui a pouco, essa calda vai começar a pesar. As bolhas ficam difíceis de estourar. É esse ponto que a gente quer, tá? Que é mais ou menos essa temperatura aí de 115 graus. Para bater a gema, eu posso bater na mão ela com batedor ou com garfo, mas fica muito mais fácil se eu usar, tem um mixer de mão aqui com um fouetzinho, um batedorzinho, é maravilhoso esse acessório aqui da Electrolux e é ele que a gente vai usar para bater a gema. Aqui só vou dar uma pré-misturada, até porque enquanto a gente espera a calda ficar pronta, só para a gema não endurecer, não começar a ressecar, comecei a dar essa pré-batidinha aqui, até minha calda chegar no ponto e eu incorporar. A calda começa a reduzir, o vapor começa a ir embora, daqui a pouquinho ela está pronta. Enquanto isso, a gente vai hidratar a nossa gelatina. Vai um pouquinho de gelatina para ajudar a firmar esse nosso creme. 5 gramas de gelatina é mais ou menos uma colher de chá, gelatina em pó incolor, tá? Para hidratar um pouquinho da água, vai mais ou menos aqui 20 ml de água, mistura bem e a gente vai deixar ele paradinho 1, 2 minutos até o tempo da gente incorporar ele no nosso creme, na nossa sobremesa. Só deixar parado. Ela vai endurecer, ela absorve toda essa água e ela vai virar uma pastinha, uma esponjinha, tá? Olha a calda. Consegue ver que as bolhas estouram mais devagar? Quando a gente mexe a panela,
a gente até já consegue ver que a calda deu uma mudadinha leve de cor, tá? Ela tem um brilho diferente, começa a ficar com um brilho mais transparente, então, e as bolhas estão pesadinhas. É esse ponto que a gente precisa incorporar ele nas gemas para cozinhar, para pasteurizar essas gemas. Então, calda vem para cá, vamos voltar a bater aqui. Enquanto a gente está batendo, eu vou colocando devagarzinho. Aos pouquinhos, em fio, e sempre misturando bem, tá? Se a gente jogar tudo de uma vez essa calda e não misturar direito, vai cozinhar a nossa gema, vai ficar um omelete doce de gema. Horrível, não é isso que a gente quer. Então, incorporando devagar, aqui tá quentinho, a gente vai mixar com o nosso batedor até ele dar uma esfriadinha. Daí sim a gente vai colocar a gelatina. É bem rapidinho esse processo, tá? É legal esse aqui, que é uma gemada cozida, para quem gosta de tomar quentão com gemada, por exemplo, é uma opção para comer uma gemada pasteurizada, sem risco para nossa saúde. Tá? Então ele vai ficando esbranquiçadinho, aqui com a mão, ó, eu vou sentindo que ele tá morno já. Sinto que ele tá morno, já posso colocar a gelatina. A gelatina já absorveu o líquido. Vou incorporar ela aqui e vou bater mais um pouquinho, tá? Então, é o calor dessa gemada aqui que vai derreter a gelatina. Não esperem a gemada esfriar muito. A gente tem que colocar a gelatina com ela ainda morninha para conseguir derreter essa gelatina. Tudo bem misturadinho. Ó, mudou bastante a cor. Ele aumenta de volume também, porque quando a gente bate com o batedor, ele incorpora ar, fica levinho. Misturadinho aqui, o que nós vamos fazer? Deixa eu só apoiar aqui. Eu vou misturar, lembrando aqui que a gente tem 3 gemas e uma calda de água com açúcar, tá? Mais ou menos meia xícara de água e uma xícara de açúcar e 5 gramas de gelatina. Agora eu vou colocar 300 gramas de cream cheese. Pode trocar o cream cheese por requeijão. O cream cheese fica mais... A consistência fica mais firme do creme e fica mais azedinho. Então, mas se quiser, pode trocar por requeijão ou por queijo mascarpone. É um queijo um pouquinho mais difícil de encontrar, um pouquinho mais caro, mas a receita original lá na Itália é com mascarpone. Aqui a gente usa cream cheese, que é mais fácil, a gente encontra em qualquer supermercado. Misturado aqui, cream cheese e nata ou creme de leite fresco. Então foram 300 gramas de cream cheese e mais ou menos 150 gramas de nata ou creme de leite fresco. Agora é só misturar tudo. Misturou tudo, tudo bem homogêneo? Ainda tá molinho, porque a nossa mistura de gemas estava mole, mas lembre que tem gelatina. É a gelatina que vai engrossar, vai gelificar esse creme, deixar ele mais espesso depois que a gente guardar a sobremesa inteira na geladeira. Então, aqui tá pronto. A gente mistura até ficar bem homogêneo. Ficou homogêneo, misturou tudo, tá lisinho esse creme, a gente vai reservar ele e vai começar a montagem da nossa sobremesa. Nosso creminho pronto, vou deixar ele de ladinho aqui, não vou usar nesse momento, não precisa colocar na geladeira, porque se a gente guardar na geladeira ele já vai começar a engrossar e a gente não quer que engrosse ainda. Tenho um panetone, pode ser panetone, pode ser chocotone, do seu gosto. A gente vai cortar em fatias de um dedo mais ou menos esse panetone. Sabe o que é legal fazer essa sobremesa? Com aquele panetone que você ganhou já faz uns dias e já está começando a secar ele. É bem legal para montar a sobremesa. Porque como a gente vai umedecer ele aqui, não vai dar nem para sentir nada e vai ficar maravilhoso, tá? Tanto panetone quanto chocotone, os dois funcionam. Vai do seu gosto. Tenho uma travessa, escolho uma travessa bonita. Nós temos essas travessas lindas Electrolux. É legal que seja uma travessa transparente, porque vai aparecer as camadas aqui da nossa sobremesa.
Vou começar com uma parte desse creme no fundinho da nossa travessa. Fazemos o fundo. Aí, eu vou umedecer nosso panetone numa caldinha que eu vou misturar mais ou menos 250 ml de café forte. Então, você pode passar um café bem forte, ou você pode pegar 250 ml de água e dissolver café solúvel. Também funciona. O meu aqui é café solúvel, diluído mais ou menos uma colher de sopa, uma colher bem cheia de sopa, diluído em 250 ml de água, tá? Você que escolhe como que você quer usar esse café. Vou misturar o café com um pouquinho de vinho. Qualquer vinho, vinho doce, vinho seco, vinho tinto, licor de laranja fica muito gostoso, um licor de amêndoa, o que você tiver em casa de bebida alcoólica, bebida que tenha um saborzinho, tá? Vai ficar maravilhoso com qualquer uma. Pego a minha fatia de panetone e vou umedecer nessa calda, os dois lados dela, tá? Bem molhadinho os dois lados. E vou montar aqui, fazer o nosso fundinho. Molha bem. Essas sobremesas, tiramisu não deixa de ser um pavê, né? E não dá para faltar pavê no Natal. Essas sobremesas são boas de fazer de um dia para o outro, porque daí ele absorve bem essa calda, fica bem molhadinho. Ó, vou desmontar aqui minhas fatias de panetone para fazer o desenho aqui do fundo da travessa. Tá? Mais uma fatiazinha pequena, bem molhadinho. Agora, vai creme, mais uma porção desse creme. Vamos colocar mais uma camada de panetone. Vai praticamente um panetone inteiro, aqui eu estou usando um panetone de 400 gramas. Aquele tamanho tradicional. Bem molhadinho. Já tá dando água na boca aí? Acho que já, né? A gente já começa a querer para agora. Não sei se vou aguentar esperar até o Natal para fazer. Se quiser, já experimenta antes, já testa. Você vai amar essa receita. Separar no meio. E mais um pequenininho. Deu bem certinho a minha calda para umedecer tudo. Esse gostinho de café, tem gente que pergunta, Poli, mas posso fazer sem café? Pode, é o sabor tradicional dessa sobremesa, tem café. Mas você pode fazer da versão que você quiser, a sobremesa é sua, você faz como você gostar, como sua família gostar, tá? Agora a gente completa aqui. Vou colocar o restante do creme e vou colocar essa sobremesa na geladeira. A gente usou só a gema do ovo, sobrou a clara. Vou jogar fora essa clara. O tiramisu tradicional é só assim. Depois a gente espera ele esfriar e polvilha cacau em pó. Mas hoje em dia a gente tenta usar o máximo possível dos ingredientes, ter aproveitamento total dos nossos ingredientes. Então, por que eu vou jogar a clara fora? Eu vou dar uma incrementada nesse tiramisu aqui depois. Vou deixar ele na geladeira rapidinho, para ele dar uma firmadinha. Enquanto isso, a gente vai fazer um merengue, que é um marshmallow usando as claras para finalizar essa sobremesa aqui. Então, geladeira. Lembre, pode fazer de um dia para o outro, tá? A clara, o merengue, é legal fazer no dia, porque o merengue ele muda um pouquinho de textura de um dia para o outro. Então, essa etapa aqui, você pode fazer no dia anterior. E deixa para fazer o merengue no dia 24, para a sua ceia de Natal, para ele ficar bem maravilhoso. Então, para aproveitar as claras, a gente usou as gemas para fazer o creme, nós vamos fazer um merengue. Merengue é um marshmallow, é clara em neve cozida. A gente tem duas maneiras de fazer merengue, esse que a gente vai fazer se chama merengue suíço. A gente vai colocar para cozinhar em banho-maria as claras, então temos 3 claras aqui, 3 claras pesa mais ou menos 90 gramas. A gente coloca o dobro de açúcar.
Então tem 1 xícara de açúcar, que é 180 gramas. A gente vai cozinhar isso aqui em banho-maria. Já tem uma panelinha aqui de água fervendo. Vou encaixar essa minha travessinha aqui, a minha tigela com as claras e o açúcar. Pode desligar o fogo, só com o vapor aqui do banho-maria já é o suficiente para a gente cozinhar. Esse processo também a gente faz a pasteurização, a gente garante que a clara não fique crua. Como é que eu sei o ponto? Até quando vou cozinhar isso aqui? Até você colocar o dedo e sentir que não tem grão de açúcar mais. Quando todo o açúcar estiver derretido, é porque tá bom. Já tá pasteurizada essas claras, aí é só bater, a gente vai bater com o mixer de mão usando o batedor. Esse merengue é aquele merengue lindão para finalizar sobremesas, para colocar em cima de torta, para fazer suspiro, dá para fazer suspiro também, colocar ele para assar, fica aquele suspirinho perfeitinho. É esse merengue fácil aqui de fazer. Então é só ir mexendo sem parar. Por que a gente faz no banho-maria? Porque a clara cozinha muito rápido. Se a gente fizer direto no fogão, com o calor do fogão, pode ser que a gente cozinhe e vire um omelete de clara. Não queremos isso. O banho-maria nos dá segurança que a clara vai aquecer, mas não vai cozinhar, tá? Ela já começa a ficar meio líquida aqui, ó. Já vou experimentando o açúcar. Ainda sinto o grãozinho de açúcar, mas já tá morninho. Já tá aquecendo isso aqui. É isso aí, mexendo até que a gente não sinta mais grão de açúcar. Então foram 3 claras e 1 xícara de açúcar, que é o equivalente a 180 gramas. Ela vai ficando bem líquida, mais transparente, vai mudando a textura dela. Já não tem mais nada de açúcar, já sinto ele lisinho. Então, é só tirar daqui, vamos tirar da água, secar bem o fundinho, para não correr risco de espirrar água, qualquer coisa assim. Se cair água aqui, estraga todo o nosso merengue. E é bater. Clara em neve, não deixa de ser uma clara em neve, que já está pré-cozida aqui. E ela vai incorporar ar. A clara tem esse poder de incorporar ar e vai aumentar de volume, ficando um merengue maravilhoso. A gente bate sem parar até ele esfriar. Ele vai ficar num ponto bem firme, bem legal para a gente finalizar qualquer sobremesa que você quer. Nosso merengue tá lindo, super brilhante. Tirar ele, desmontar o nosso batedor. Olha a coisa linda. É só tirar o tiramisu que está na geladeira. Ele já começou a dar uma firmadinha também. Só espalhar esse merengue em cima. Vai levar essa sobremesa aqui para um outro lugar. O merengue é docinho, né? E o creme é azedinho. Então fica sensacional. Olha o tamanho dessa sobremesa. Serve família inteira, né? Prática de fazer, linda. A gente não desperdiça nada nela. Nem o panetone que tá lá sequinho. Usa os nossos ovos inteiros. Dá uma espalhadinha aqui. E daí a gente vai finalizar ela com cacau em pó. Vou pegar uma peneirinha, tenho cacau em pó. Se você for comprar cacau em pó, você vai ver que tem cacau em pó 33%, 50%, 70%, 100%. Quanto maior a porcentagem, mais puro é o cacau e mais forte ele é, mais amargo é, tá? Então, vai do seu gosto. Vou polvilhar aqui. Dar uma espalhadinha. O cacau também traz mais sabor na nossa sobremesa, deixa ela lindona. Bastante cacau em cima. E tá pronto o nosso tiramisu. Só deixar na geladeira. Lembre que tiramisu é um pavê.
A gente pode fazer de um dia para o outro, que ele fica mais, o panetone vai ficar mais úmido, os sabores ficam mais concentrados e fica ainda mais gostoso. Faz no dia 23, só a ceia, você não precisa, se preocupa só com a ceia, no dia 24 não precisa se preocupar com a sobremesa, ele tem as camadas lindas e é uma sobremesa que sua família vai amar.